Imagine uma cidade que flutua sobre as águas. Casas suspensas em palafitas, canoas que se movem como carros em um emaranhado de ruas aquáticas. Estou falando de Makoko, a maior favela flutuante do mundo, situada na Nigéria. Frequentemente chamada de Veneza da África, Makoko não é apenas uma vila peculiar. É uma expressão viva das extremas disparidades econômicas, dos desafios ambientais e da força de um povo que encontra maneiras de sobreviver em meio à adversidade. No vídeo de hoje, iremos explorar este lugar que, à primeira vista, parece inimaginável, mas que abriga milhares de pessoas em condições desafiadoras. Makoko está situada na periferia de Lagos, a maior cidade da Nigéria e uma das mais populosas da África. Makoko contrasta fortemente com o brilho e o progresso da metrópole que a rodeia. A cidade de Lagos, com seus arranha-céus, milionários e infraestrutura moderna, é a capital financeira da Nigéria, mas Makoko é um lembrete gritante das desigualdades que persistem em uma das economias mais promissoras do continente africano. A origem de Makoko remonta ao século XIX, quando pescadores se estabeleceram na área, construindo suas casas sobre a água. O que começou como uma pequena vila de pescadores cresceu ao longo dos anos, com o rápido crescimento populacional e a urbanização descontrolada. Os números exatos da população de Makoko são difíceis de determinar devido à sua natureza de bairro degradado e à falta de dados formais do censo. As estimativas variam muito, mas é frequentemente relatado que a população pode variar entre 100 e 200 mil pessoas ou mais. O que se sabe é que grande parte da comunidade depende da pesca como fonte de sustento. A comunidade está dividida em duas partes, uma situada em terra firme e outra em estruturas flutuantes na Lagoa de Lagos. A parte aquática de Makoko é o que mais chama a atenção dos visitantes. As casas são construídas sobre palafitas feitas de madeira e materiais reciclados, formando uma rede intrincada de passarelas e canais. Canoas são o principal meio de transporte, e o dia a dia aqui se desenrola sobre as águas da lagoa. As condições são precárias, mas a criatividade e a resiliência dos moradores permitiram que Makoko se tornasse um lugar único, onde a vida segue seu curso, mesmo diante de desafios ambientais e sociais extremos. A vida em Makoko gira em torno da água, porém, o que era para ser uma bênção para os moradores se tornou um grande pesadelo. As águas que cercam a comunidade estão longe de serem limpas e seguras, e a falta de infraestrutura sanitária faz com que muitos moradores descartem seus lixos diretamente na água. Os banheiros improvisados consistem em estruturas frágeis sobre a água, onde os dejetos também são lançados diretamente na lagoa. Além disso, a poluição gerada pela expansão industrial da cidade agrava o problema. Como resultado, doenças transmitidas pela água, como cólera e febre tifoide, são comuns, especialmente durante a temporada de chuvas. A malária é outra ameaça constante, e as crianças são as mais vulneráveis. A falta de tratamento adequado de resíduos também afeta diretamente o principal meio de subsistência dos moradores: a pesca. E, infelizmente, os peixes estão desaparecendo das águas próximas às casas, forçando os pescadores a se aventurarem cada vez mais longe em busca de uma captura que possam vender nos mercados flutuantes. A situação é agravada pela ausência de qualquer tipo de planejamento urbano formal. O governo nigeriano não reconhece oficialmente Makoko, o que significa que a comunidade não aparece nos mapas oficiais e é amplamente negligenciada nas políticas de desenvolvimento urbano, tornando difícil a implementação de soluções permanentes para os problemas crônicos de infraestrutura e saneamento. A vida nessa comunidade é marcada pela pobreza extrema e muitos moradores sobrevivem com menos de $1 por dia, e as oportunidades de trabalho são limitadas. A maioria das famílias depende da pesca, da venda de alimentos ou do comércio informal para sobreviver. As mulheres têm um papel fundamental na economia local, muitas vezes vendendo peixes ou outros produtos nos mercados flutuantes, enquanto os homens constroem e consertam as canoas, que são essenciais para o transporte na comunidade. No entanto, a economia local está em risco. A poluição da lagoa, como já foi dita, ameaça a pesca, que é a principal fonte de renda para muitas famílias.
Além disso, a falta de regulamentação e infraestrutura coloca os trabalhadores do setor de serraria, uma das poucas indústrias locais, em condições perigosas e insalubres. A falta de oportunidades de emprego formal faz com que muitas pessoas dependam de atividades no setor informal para sobreviver. Entre essas atividades, a presença de bordéis destaca a interseção entre pobreza, gênero e fatores econômicos que impulsionam tal comércio. Esses estabelecimentos não apenas refletem a dura realidade socioeconômica da comunidade, mas também as escolhas limitadas que muitos enfrentam para garantir a subsistência. Para alguns, o envolvimento nesse tipo de trabalho é uma das poucas opções viáveis em um ambiente onde as oportunidades de emprego são extremamente escassas. Entretanto, essa realidade levanta questões importantes sobre o desespero econômico, a autonomia pessoal e os impactos na saúde pública. Quando se trata de saúde, a situação é igualmente desesperadora. Não há hospitais ou clínicas na comunidade, e os moradores dependem de curandeiros e remédios tradicionais. As doenças mais comuns, como malária e cólera, se espalham rapidamente em meio às condições precárias. Programas de saúde organizados por ONGs oferecem algum alívio, mas não são suficientes para atender a toda a população. A educação é um luxo para poucos. Com a maioria das famílias vivendo na pobreza, muitas crianças são obrigadas a trabalhar ou ajudar em casa, o que significa que a frequência escolar é baixa. As poucas escolas existentes são mal equipadas, superlotadas e carecem de professores capacitados. A emblemática Escola Flutuante de Makoko foi uma tentativa de oferecer educação melhor para as crianças locais, mas sua estrutura acabou colapsando em 2016 devido às fortes chuvas. Embora a escola tenha sido uma tentativa de criar um ambiente de aprendizado sustentável, ela refletiu a dificuldade de implementar soluções duradouras em um local tão vulnerável. Apesar de o governo formal estar ausente, a ordem e a coesão social são mantidas graças aos líderes comunitários conhecidos como Baalis, que atuam como chefes e mediadores. Os Baalis são profundamente respeitados e desempenham um papel crucial na administração da vida comunitária. Eles supervisionam a distribuição de recursos, garantem a paz e resolvem disputas entre os moradores. Esses líderes não apenas ajudam a manter a ordem, mas também são figuras de destaque na luta por melhores condições de vida. Por exemplo, Emmanuel Chemede, o Baali da vila de Adogbo, em Makoko, foi responsável pela construção de uma escola primária e de uma igreja batista, criando espaços onde a comunidade pode se reunir e se fortalecer. Mesmo assim, o futuro de Makoko está constantemente ameaçado pelo governo nigeriano, que vê o assentamento como um obstáculo para o desenvolvimento urbano. Em 2012, uma tentativa de despejo levou à destruição de casas e ao desabrigo de milhares de pessoas, o que gerou protestos internacionais. No entanto, a ameaça de remoção permanece. O governo quer transformar Lagos em uma cidade moderna, e os assentamentos informais como Makoko não se encaixam nessa visão. Os moradores vivem com o medo constante de perder suas casas de um dia para o outro. Essa incerteza afeta profundamente a comunidade, que já enfrenta inúmeros desafios diários. A falta de reconhecimento oficial de Makoko como parte da cidade de Lagos significa que os moradores não têm direitos formais sobre a terra, tornando-os vulneráveis a despejos e abusos. Apesar de todas as adversidades, a vida em Makoko pulsa com uma rica diversidade cultural. A comunidade é um caldeirão de etnias, incluindo Egun e Yoruba, imigrantes de outras partes da Nigéria e da África Ocidental. Essa mistura de culturas resulta em uma vida social vibrante, com festivais, música e dança desempenhando um papel central na vida cotidiana. Se você está aí pensando que um local desse é impossível de atrair turistas, você está muito enganado. Nos últimos anos, Makoko começou a atrair a atenção de turistas curiosos que desejam explorar a favela flutuante e entender como a vida é organizada em uma comunidade tão única. Passeios guiados, conduzidos por residentes locais, oferecem aos visitantes uma visão da vida cotidiana, das redes de pesca até as escolas improvisadas. Embora o turismo traga oportunidades econômicas para a comunidade, ele também levanta questões éticas.
Para alguns críticos, o turismo em Makoko corre o risco de transformar a pobreza em espetáculo. Para os moradores, é uma linha tênue entre aproveitar uma oportunidade econômica e manter a dignidade diante dos olhares externos. Makoko não é apenas uma comunidade que luta para sobreviver. É uma comunidade que encontra maneiras de prosperar, apesar das circunstâncias. Com iniciativas locais, como a construção de escolas e a busca por soluções sustentáveis para os problemas ambientais, os moradores de Makoko demonstram uma resiliência que inspira. Embora o governo nigeriano continue a ignorar oficialmente a favela, organizações internacionais e ativistas locais têm trabalhado para trazer melhorias para a área. Projetos de saneamento, educação e saúde são vitais para transformar a realidade dos moradores e dar esperança às gerações futuras. Se há algo que podemos aprender com essa favela flutuante, é que a vida, mesmo nas condições mais extremas, encontra uma maneira de prosperar. Sua existência é um lembrete poderoso das desigualdades urbanas e da resiliência humana. Apesar das dificuldades, o povo de Makoko continua a lutar por seu direito de permanecer no lugar que chama de lar. Este vídeo não é para romantizar a pobreza, mas sim para mostrar a realidade de muitas comunidades ao redor do mundo e para lhe alertar caso você esteja reclamando de barriga cheia. Agora nos conte, qual sua opinião sobre o vídeo e se você teria coragem de visitar Makoko? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo!